Nesta aula, nós vamos falar sobre as partes interessadas. Não é mesmo, Alexandre? Isso, Ana. Falando das partes interessadas, que é o item 4.2, novamente é bom lembrar que esse item também é muito semelhante ao item 4.2 da ISO. Tá? Nós estamos trabalhando na versão nova do SIAC, como nós falamos anteriormente, essa versão nova promoveu o alinhamento dos requisitos do SIAC com os requisitos da nova ISO. Então, vai haver uma similaridade muito grande com os requisitos. É claro que o SIAC acaba exigindo, tendo alguns requisitos a mais do que a ISO. Tá? Eu lembro que o SIAC, para aquelas empresas que têm o SIAC, elas vão atender às exigências da ISO 9001-2015. Mas para aquelas empresas que só têm a ISO 9001-2015 e queiram implementar o SIAC, será preciso acrescentar, atender alguns novos requisitos, algumas diretrizes um pouco diferentes que a gente vai ver nos requisitos, ok? Bom, mas esse 4.2 ele é muito similar ao já exigido. Então, é importante identificar as partes interessadas, né? No primeiro momento, a empresa busca fazer essa identificação, né? Quais são essas partes interessadas, né? No sistema da qualidade, ou seja, nós temos lá os clientes das empresas, né? Os clientes efetivos e os clientes potenciais da empresa. Sim. Nós temos os colaboradores, sejam eles funcionários, sejam eles terceirizados. Tá? Nós temos, por exemplo, os agentes que financiam a obra, né? Os bancos, por exemplo. Tá? Temos o governo com suas obrigações ou os requisitos regulamentares, né? Os órgãos fiscalizadores, são partes interessadas que afetam em algum momento os requisitos do sistema da qualidade. Okay? Nós temos os fornecedores, tá? Estou citando alguns parceiros, investidores. Sim. E outros que a empresa identifique. Tá? Então, nesse universo todo de partes interessadas, é preciso que a empresa identifique aquelas partes interessadas que são pertinentes ao sistema da qualidade. O que significa? Que em algum momento elas são afetadas, se sentem afetadas pelos requisitos do sistema da qualidade. Algo tem que ser feito para atender alguma dessas partes interessadas ou elas influenciam o que a empresa faz. Bom, depois que identifique as partes interessadas e quais são as partes pertinentes ao sistema da qualidade, o outro passo, ainda no item 4.2, é identificar quais são as necessidades e expectativas das partes interessadas. Tá? Novamente, a gente tem uma parte interessada, como um colaborador, por exemplo, né, um funcionário, um terceirizado, ele pode ter diversas necessidades e expectativas ao trabalhar numa empresa construtora. Okay? Mas nem todas as necessidades e expectativas desse colaborador são pertinentes ao sistema da qualidade. Né? Se a gente falar, por exemplo, de remuneração, pode ser ou não pertinente ao sistema da qualidade. Tá? Mas, normalmente, quando se pensa em salário ou remuneração, isso não é um assunto abordado dentro dos requisitos do sistema da qualidade. Mas há outras exigências, outras necessidades, expectativas de um colaborador, por exemplo, um ambiente de trabalho, né, saudável, adequado, não estressante, que é pertinente ao sistema da qualidade e que em algum requisito lá na frente a empresa construtora vai ter que demonstrar que atendeu a uma necessidade e expectativa. Tá? Então, voltando, é importante identificar num primeiro momento quais são as partes interessadas. E como elas demonstram essas partes interessadas? Tá. Nesse requisito, como no anterior também, não é exigido nenhum procedimento documentado, nenhuma informação documentada com relação às partes interessadas. Tá? Cabe aí ao auditor identificar na auditoria se realmente as partes interessadas que são pertinentes ao negócio foram contempladas pela gestão da qualidade, pelas lideranças, pela alta direção da empresa. Então, ao se falar, por exemplo, de uma necessidade de um cliente, ao se perguntar para um responsável por um processo ou para a alta direção sobre como que a organização trabalha as questões ligadas a um cliente, né? Qual que é essa resposta que a gente recebe e como que a empresa tratou isso dentro do sistema da qualidade. Lembro que pode ser mais difícil, mais desconfortável, mas para a maioria das empresas é muito mais fácil essa nova versão do SIAC, quando fala que a gente não precisa documentar tantos requisitos, a norma não está tão prescritiva mais como era, né? Com aquela obrigatoriedade de tantos procedimentos documentados e tantos registros.
Então, é necessário que os auditores e os consultores entendam bem essa abordagem para tornar o sistema da qualidade cada vez mais prático, mais fácil para as empresas e mais empresas façam essa adesão à qualidade, né? Não no modelo pré-determinado, não com a formalidade que às vezes o auditor quer ver ou o consultor quer ver, mas dentro da necessidade, conhecendo bem o contexto da organização, conhecendo bem as suas necessidades, é possível fazer a migração e uma adaptação sem obrigatoriamente documentar. Então, é claro que algumas empresas vão preferir documentar, né, essas partes interessadas e as necessidades, expectativas das partes interessadas em planilhas, em relatórios, em atas de reuniões, há diversas formas de fazer isso, né, que os consultores vão poder orientar melhor. Aqui é um treinamento, não é uma consultoria, mas não é específica a solução para cada empresa, mas é possível você fazer um levantamento tanto das questões internas e externas, mas das partes interessadas e suas necessidades e expectativas, com questionários enviados para essas partes envolvidas, com uma análise desse cenário, buscando informações externas de relatórios, às vezes de órgãos, de publicações especializadas, tá? E trazer isso para dentro da empresa, não necessariamente de forma documentada. Mas se a empresa achar mais prático, né, se for melhor para a empresa, não cabe aí ao auditor, e sim ao consultor junto com a empresa, determinar, de acordo com cada porte da empresa, de acordo com cada gestor, né, da forma de gerir o negócio, se é melhor ter essa identificação das partes interessadas, necessidades e expectativas documentadas ou não. E o que deve ser considerado ao definir o escopo do SGQ? Ok, Ana. Bom, primeiramente, vamos explicar um pouquinho o que vem a ser o escopo do sistema de gestão da qualidade, que é a delimitação, vamos dizer assim, né, do seu sistema. É onde a gente define quais são os processos envolvidos no sistema da qualidade, quais são as atividades, processos, o que é coberto pelo meu sistema da qualidade, né, até onde vai o meu sistema da qualidade. Então, no item 4.3 vai tratar desse escopo, tá? O escopo, ao definir o escopo, nós devemos olhar lá para o item 4.1, lá para o item 4.2, ou seja, as questões internas e externas que afetam o negócio da empresa, afetam o seu direcionamento estratégico, pode afetar o sistema da qualidade. Vamos olhar para essas questões para ver os limites, né, e aplicabilidade do sistema. Vamos olhar também para as questões, para as partes interessadas, suas necessidades e expectativas, e definir o escopo. É claro que quando nós falamos de escopo para o sistema da qualidade, no SIAC, o escopo ele é já pré-definido. Então, você tem ali o subsetor de edificações, né? Você tem o subsetor de saneamento, obras viárias e obras de arte especiais. Mas, mesmo assim, a empresa deve olhar. É um momento de buscar uma extensão de escopo, uma expansão daquele escopo, ou até mesmo uma redução eventual desse escopo, de acordo, olhando para o cenário, né, para o negócio da empresa, para o que ela deseja alcançar nos próximos anos, e aí sim ela vai determinar qual é o escopo dela. No escopo, a gente também tem uma novidade, não é novidade para quem implementou a ISO 9001, versão 2015, mas é novidade para aquelas empresas que têm o SIAC anterior, né, que é o termo aplicabilidade e não exclusão, né? Quando nós falávamos de exclusão nas versões anteriores, essas exclusões ficavam ali restritas ao antigo item 7, item 7 da norma. E quando nós falamos em aplicabilidade, tem uma frase, mais ou menos assim, que eu gosto de usar nos treinamentos, que diz o seguinte: aplica-se quando aplicável. Ou seja, eu não preciso considerar como uma exclusão, mas simplesmente aplicar aquele requisito toda vez que ele for aplicável à minha empresa. Eu não posso, por exemplo, virar e dizer que eu não vou analisar criticamente um projeto que eu recebo como parte de um contrato, né? Porque isso pode afetar de forma séria e drástica, né? Até catastrófica, um empreendimento. Então, se eu recebo projetos para executar uma obra, o SIAC tem até um item específico para análise crítica de projeto fornecido pelo cliente, mas vamos pensar, eu posso ter situações que eu recebo projetos de modificações de um cliente, né, para simplesmente modificar o acabamento daquele apartamento, né? Só que a modificação de um apartamento, por exemplo, de um piso, em uma determinada área,
pode comprometer o atendimento a uma norma de desempenho. Então, eu preciso estar analisando. Tá? Então, aplica-se quando aplicável. Tá? É muito difícil hoje no SIAC você virar e falar assim, eu excluo um item para as empresas construtoras. Tá? Eu não recebo, eu não desenvolvo o projeto internamente, mas eu subcontrato projetos, então ele tem que estar incluído. Tá? Então, aplica-se quando aplicável, é diferente de simplesmente excluir um item, tá? E não aparecer ali no seu certificado. Lembrando que, é claro, se a empresa considerar algum item como não aplicável, esse item não pode comprometer a garantia da empresa de prover a obra, né, e seus serviços com qualidade. E esse escopo, ele tem que ser documentado? Isso, Ana, bom você perguntar sobre isso, tá? Eu falei que o 4.1 não precisava ter documentação, né, informação documentada, o 4.2 também não, mas o escopo precisa estar documentado. Normalmente as empresas já fazem isso e já documentam o escopo no manual da qualidade. A norma não pede pede, na verdade, lá no item do manual, porque o SIAC manteve o manual, o escopo vai ter que estar lá documentado, ou linkado com o manual de alguma forma. Então é muito comum a gente encontrar a definição do escopo no manual da qualidade da construtora. Mais uma vez, muito obrigada, Alexandre. Na próxima aula, vamos falar sobre o sistema de gestão da qualidade e seus processos.